Hello guys, eu sou o Teacher Flávio, sou professor de inglês há 15 anos. Estou aqui para apresentar a vocês o nosso curso Inglês para Aviadores. Então, antes de mais nada, eu gostaria de me apresentar. Vocês já sabem, eu me chamo Flávio, tenho 33 anos, eu sou natural do Mato Grosso, de uma região bem distante. Daqui onde eu moro até lá são um dia de viagem, então é bem distante. Eu saí de lá há cerca de, deixa eu pensar aqui, há uns 15 anos. Eu estou morando aqui no Sudeste há 15 anos. Atualmente eu resido em Ribeirão Preto, São Paulo, né? No estado de São Paulo. Eu estou residindo aqui há um mês e meio, então é bem recente. Antes eu morava em Uberlândia, Minas Gerais, mas agora eu estou em Ribeirão Preto, São Paulo. Muito bem, profissionalmente eu trabalho como professor de inglês, como eu havia falado para vocês, como eu acabei de falar. Profissionalmente, eu trabalho como professor de inglês. Sou também professor de italiano e professor de alemão. Então, são essas 3 línguas com as quais eu trabalho, mais o inglês porque tem mais demanda, já que o inglês é a língua, aqui no Ocidente, é a língua mais falada. Muito bem, além disso, eu sou mestre em linguística, e atualmente eu estou no doutorado em linguística, a mesma área. E eu trabalho com tecnologias. Dentro da linguística, eu pesquiso sobre tecnologias e também o ensino da língua inglesa. Então, essa é a minha formação acadêmica. Eu aprendi inglês, digamos, de modo autônomo, quando eu tinha 11 anos, lá no Mato Grosso. Eu tive uma amiga da Malásia e ela falava só inglês. E então eu ensinei o português para ela e ela me ensinou o inglês. E o meu processo foi bastante autônomo. Eu não tinha professores de inglês, professores particulares. Claro, eu tinha na escola, sempre estudei em escola pública, mas sempre foi aquele inglês muito, muito básico. Então, assim, era muito fácil para mim, porque eu estudava em casa autonomamente a língua inglesa. O que mais? Eu já fiz vários intercâmbios. Então, meu primeiro intercâmbio foi para Portugal. Eu fiquei lá um ano na cidade de Coimbra. As aulas eram todas em inglês, apesar de ser em Portugal, porque a Universidade de Coimbra é uma universidade internacional, tem estudantes do mundo inteiro, inclusive da China, tem muito chinês estudando nessa universidade. Depois de Portugal, eu fiz um intercâmbio também de um ano na Itália, por isso que eu trabalho com italiano. Itália, eu residi em Roma, na Itália. E aprender o italiano foi mais fácil do que aprender o inglês, porque eu estava lá, eu aprendi lá no local mesmo, e também por ser bem parecido com o português, foi mais fácil de aprender o italiano. E o meu último intercâmbio, que é mais recente, foi durante o meu mestrado, que foi na Suíça. Lá no meu Instagram vocês conseguem ver algumas das fotos desses lugares, principalmente da Suíça, que foi o meu último intercâmbio. Então, eu tenho essas experiências no exterior. Sempre estou estudando também o inglês até hoje.
vocês têm que ter isso em mente, inclusive. Inglês, estudar inglês é para o resto da vida. Não é somente aqui. Eu vou fazer 1 ano, 2 anos de inglês e pronto. Isso não existe. Então, é muito importante vocês estarem conscientes disso. É importante estudar a língua inglesa para o resto da vida. Não tem como fugir disso. Ok, então eu acho que é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me mandar no WhatsApp ou também aqui, deixar aqui nos comentários desse vídeo. Qualquer pergunta que vocês tiverem, o teacher responde para vocês. Bom, em relação às aulas, eu coloquei inicialmente 1 aula por semana em vários horários. Eu não vou colocar os horários aqui, porque pode ser que mais para frente eles sejam alterados. Então, não vou colocar aqui, senão vou confundir as pessoas, né? Os horários podem se alterar. Então, vamos lá. Aulas 1 vez na semana. Mas tem um porém. Eu só vou dar essas aulas gratuitas se tiver gente assistindo. No nosso grupo tem mais de 70 pessoas. Então, eu só vou continuar com as aulas se essas 70 pessoas estiverem assistindo. Qual é o sentido, né, de eu dar aulas sem o pessoal estar assistindo? Então, o projeto depende de vocês. É importante que vocês participem, senão o projeto não vai continuar. Uma das perguntas muito comuns é: teacher, até quando vai? São quantas aulas? Depende de vocês. Eu preciso que vocês assistam, porque eu já falei, o YouTube, ele precisa de engajamento, ele precisa que vocês curtam os vídeos, então toda aula curta os vídeos, convidem as pessoas que vocês conhecem que está dentro dessa área, porque vai depender de vocês. Eu estou dando aula, mas eu preciso que vocês assistam, senão eu vou estar trabalhando para quem? É muito importante que vocês assistam e participem das aulas toda semana. Então, essa é a minha resposta. 1 vez na semana, as aulas 1 vez na semana, mas se vocês estiverem assistindo. Tudo depende de vocês e não de mim, porque eu já estou fazendo minha parte. Eu estou gravando as aulas e disponibilizando elas gratuitamente. Agora depende de vocês. Alright? Agora, pessoal, vamos falar sobre a estrutura desse curso. Como, né, as aulas se desenrolarão semana a semana. Então, primeiramente, serão 8 módulos. Cada módulo contendo 3 aulas. Então, 8 módulos, cada módulo contendo 3 aulas. Então, 3 vezes 8, 24 aulas. Ok? No nosso primeiro módulo, nós vamos estudar situações de embarque. Então, a primeira aula vai ser auxiliar passageiros na localização de assentos. Então, o trabalho do comissário de voo, primeiramente, é auxiliar os passageiros na localização de seus assentos. Então, essa é a primeira coisa. O comissário está ali na porta do avião, recebendo as pessoas, e também tem uma equipe recebendo as pessoas, orientando elas até os seus assentos. Então, essa vai ser a aula 1 do módulo 1. A aula 2 é informar procedimentos de segurança pré-voo. Então, é aquele momento em que os comissários de voo instruem as pessoas a colocar o cinto, a encontrar os equipamentos de segurança, as saídas de emergência do avião. Então, isso a gente vai ver na aula 2. Na aula 3, nós vamos ajudar os passageiros que viajam com crianças. Isso é muito importante. Criança, geralmente, é um passageiro que requer um cuidado especial. As crianças, por exemplo, podem ter uma crise
nervosa durante um voo, precisam ir ao banheiro, dependendo da idade da criança, ou precisa trocar a fralda. Então, vocês vão aprender aqui na terceira aula a ajudar passageiros que viajam com crianças. No módulo 2, nós vamos ver aqui situações de comunicação durante o voo. Então, aqui na aula 4 do módulo 2, vocês vão aprender a anunciar refeições e bebidas disponíveis. É aquele momento em que o trolley passa, né, com as refeições e as bebidas disponíveis. E nesse momento é muito importante porque eu acredito que a maioria, na verdade, das companhias aéreas oferecem refeições pagas, então é preciso ali você oferecer um serviço de qualidade. Na Europa eles vendem vinhos a bordo e também petiscos. Esse momento é muito importante para o voo e para a companhia aérea. Na aula 5, vocês vão explicar como usar dispositivos de entretenimento a bordo. São aquelas televisãozinhas em que você assiste filmes ou vê alguns aviões mais atualizados, né? Eles possuem um serviço de streaming, então você consegue acessar filmes, séries e também rádio. Então aqui vocês precisam aprender a explicar como usar esses dispositivos. Tem algumas aeronaves que oferecem o fone de ouvido, então essa parte de entretenimento a bordo vai ficar na quinta aula. Na sexta aula, que é a última aula do módulo 2, vocês vão informar sobre produtos de duty free disponíveis para compra. Então aqui produtos além daqueles da refeição que a gente vai ver na aula 4. São itens que são vendidos dentro das aeronaves e que você não paga nenhuma taxa, nenhum imposto. Por isso que chama duty free, que é sem imposto, itens sem imposto. Então essa é a nossa sexta aula, que está no módulo 2. No módulo 3, vocês vão prestar assistência em saúde e primeiros socorros, claro, sempre na língua inglesa. Dentro do módulo 3, nós temos as aulas 7, 8 e 9. A aula 7, vocês vão aprender a atender passageiros que sentem mal-estar. Isso é muito importante, né? Porque é comum que alguns passageiros, idosos, crianças passem mal durante o voo. Pessoas que têm ansiedade, têm medo de andar de avião. Então, essa é a nossa sétima aula. Na oitava aula, nós vamos aprender sobre solicitar assistência médica a bordo entre passageiros. Então, quando tem alguém passando mal, geralmente se pergunta se tem algum médico ou algum enfermeiro, algum profissional da saúde disponível para dar uma assistência médica durante o voo. Então, essa é a nossa oitava aula. Na nona aula, nós vamos aprender a se comunicar ou comunicar emergências médicas ao comandante. Então, ir até a cabine de voo e comunicar essas emergências médicas ao comandante. É preciso aprender sobre isso também. No módulo 4, nós vamos aprender sobre como lidar com emergências técnicas. Então, ali era emergências de saúde e primeiros socorros no módulo 3. Agora, no módulo 4, é lidando com emergências técnicas. Na nossa 10ª aula, que é a primeira aula do módulo 4, nós vamos explicar procedimentos em caso de despressurização. Como falar isso em inglês? Então, eu vou ensinar várias frases relacionadas a esse tipo de situação. Na 11ª aula, nós vamos orientar os passageiros em caso de pouso forçado ou evacuação. Isso é muito importante, porque se isso acontece, o caos se instala a bordo. Fica muito difícil para os comissários controlar a situação.
Então, é muito importante saber lidar com essas situações de emergência técnica. O comissário precisa estar consciente desses momentos e se imaginar nesses momentos, porque isso pode acontecer em qualquer voo, apesar de ser raríssimo. Na nossa 12ª aula, que é a última aula do módulo 4, nós vamos aprender a informar sobre o uso das máscaras de oxigênio e saídas de emergência. No módulo 5, nós vamos aprender sobre o gerenciamento de reclamações. E o módulo 5 é composto, então, por 3 aulas também, a aula 13, a aula 14 e a aula 15. Na aula 13, nós vamos aprender a lidar com reclamações sobre assentos, refeições ou atrasos. Na aula 14, nós aprenderemos como se desculpar e acalmar passageiros insatisfeitos. É muito importante nós entendermos como ser solícitos e também como atender situações desse tipo, em que o passageiro se sente insatisfeito. E isso é muito comum, muito comum. Na 15ª aula, nós vamos informar os passageiros sobre soluções ou compensações possíveis. Recentemente teve o caso da Ingrid Guimarães, aquela atriz, em que ela teve que ser retirada da classe, da primeira classe, porque teve algum problema com o assento de outra pessoa também da primeira classe. E ela teve que ser compensada. Eles geralmente fazem isso. É um direito da companhia tirar o passageiro daquele assento, fazer o downgrade, ou seja, passar por uma categoria, digamos, inferior da classe, por exemplo, da primeira classe para a classe econômica. E então é preciso saber abordar os passageiros para fazer essa mudança e as possíveis compensações perante essa situação. No módulo 6, nós vamos aprender a falar sobre procedimentos de conexão. Quando um voo para em uma determinada cidade, um determinado aeroporto, para fazer conexão para outros destinos. Então, esse módulo 6 ele é composto pelas aulas 16, 17 e 18. Na aula 16, então, nós vamos informar os passageiros sobre portões e horários de conexão. Geralmente as pessoas ficam um pouco perdidas, né, durante uma conexão. Para onde eu vou? As pessoas não conhecem os aeroportos, né, geralmente. Então é preciso saber informar portões e horários de conexão. Na 17ª aula, nós vamos orientar os passageiros atrasados ou que perderam conexões. Isso é comum acontecer, a aeronave atrasa e a pessoa acaba perdendo as conexões. E na nossa última aula do módulo 6, nós vamos aprender sobre comunicação com a equipe de solo, sobre passageiros com necessidades especiais. Assim que a aeronave pousa, é preciso acionar uma equipe para trazer cadeiras de roda e qualquer equipamento que seja necessário para retirar esses passageiros da aeronave, os passageiros com necessidades especiais. Nos 2 últimos módulos, que é o módulo 7 e o módulo 8, nós vamos aprender sobre a chegada e desembarque, o finalzinho da viagem, né? Nós vimos o começo da viagem, que é a entrada na aeronave, a recepção dos passageiros, e agora, nesses últimos módulos, a gente vai ver a finalização do trabalho dessa equipe de comissários de voo. Na aula 19, que é a primeira aula do módulo 7, nós vamos aprender a avisar sobre procedimentos alfandegários e imigração. Na aula 20, nós vamos aprender a orientar sobre a retirada de bagagem despachada, para aqueles passageiros que porventura tenham despachado alguma bagagem. Na aula 21, que é a última aula do módulo 7, nós vamos aprender a auxiliar os passageiros que perderam ou têm bagagens danificadas. Isso também é uma situação bem complicadinha, tem toda uma questão burocrática, como reaver essas bagagens ou como ter elas compensadas em caso
em casos em que elas se perderam, foram danificadas. No módulo 8, nós temos situações específicas com passageiros. Então, são situações mais raras e muito específicas e que requerem um traquejo, né, uma forma específica de o comissário lidar com a situação. Então, no módulo 8, nós temos a aula 22, que é lidar com passageiros alcoolizados ou alterados. Na aula 23, nós temos a interação com passageiros VIP, ou clientes frequentes, que também requer um tratamento específico. E nossa última aula, a última aula do módulo 8 também, nós vamos aprender a comunicar-se de maneira eficaz com passageiros não falantes ou não nativos do inglês. Bom, pessoal, é isso. Nós temos 8 módulos, 24 aulas. São muitas aulas, mas como eu disse, tudo vai depender da frequência de vocês, do engajamento de vocês. Eu preciso que os alunos assistam às aulas, porque são aulas gratuitas. Então, o mínimo que vocês têm a fazer é assistir às aulas. Olha que simples. Então, vocês não vão estar investindo nenhuma quantia de dinheiro, mas vocês precisam assistir. Então, nada sai de graça. É preciso se esforçar, é preciso entender que vocês precisam dessas aulas. É isso. Qualquer dúvida, qualquer sugestão que vocês tenham, qualquer feedback, é só me mandar pelo WhatsApp ou também escrever aqui nos comentários. Curtam esse vídeo e participem das aulas. Muito obrigado e até a nossa primeira aula.